boa noite, tudo bem? Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Olá, gente, boa noite, Gabriela, Lua, Caroline, Isa. Olha, minhas afilhadas já estão chegando e a doutora Maria Carolina também. Vamos aqui adicionar essa querida, agradecer a todo mundo já pela presença e pela audiência. Acho que boa parte de vocês já me conhece. Eu sou Diana, eu sou neurocirurgiã, fiz minha graduação de medicina na Universidade Federal da Bahia, minha residência médica em neurocirurgia na USP. Atualmente sou doutoranda do Departamento de Neurologia da USP e hoje estou com a doutora Maria Carolina Loureiro, que é médica neurocirurgiã também. Ela fez a residência de neurocirurgia na Universidade de Paris 11, ou seja, uma pessoa chique, internacional. Ela tem uma ênfase em neurocirurgia vascular, diagnóstica e terapêutica na Universidade de Paris Descartes e atualmente ela é professora de neurologia na PUC São Paulo, é pesquisadora e é especialista em saúde global pela IHEID em Genebra. Maria Carolina, cadê você? Vamos lá. Estamos aguardando a sua presença. Olha ela Oi, aí, tá me Flor! ouvindo? Linda! Adorei o Tudo fundo de bom? tela, tudo ótimo. Eu Ah, já fiz uma breve apresentação aí sobre você, mas você pode falar um pouquinho ah, mais. Quem é você aí na fila do pão? claro. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Pode falar um pouquinho aí sobre a sua história, sobre a sua trajetória, que o Você pessoal não tá quer com começar? Você já curiosidade. falou? Eu já comecei falando um pouquinho de mim. Tá. Também fiz uma breve apresentação sua do seu currículo e falei que você fez a sua formação em Paris, tem especialização em neurovascular e que atualmente é Uhum. professora da PUC, mas se você quiser também pode acrescentar alguma coisa que você acha relevante, seu currículo é extenso, a gente estava Não, brincando com imagina. ela antes da gente fazer a live, dizendo que, bom, a gente vai falar 1 hora só do seu currículo, Carol. Mas fala um pouquinho mais aí Imagina. sobre você. Na verdade, eu acho que essa proposta da Flaju, da gente conversar com pessoas interessadas em neuro e, sobretudo, que chama Padrinho Med, e, Uhum. sobretudo, ter só mulheres interessadas, as que me procuraram. Eu acho que com você também, você teve muito mais pessoas interessadas em ter esse apadrinhamento do sexo feminino. Então, é A bem grande inspirador a gente maioria. poder falar dessa nossa experiência, porque eu até levantei alguns dados para a gente contar para o pessoal que ainda não sabe que, apesar da gente hoje ter 53% das mulheres, dos médicos no Brasil serem mulheres, mas de todas as especialidades médicas, a gente representa só 1% dos especialistas, aqueles que fazem residência, hoje são 55% dos médicos que têm residência, só 1% Uhum. fazem neurocirurgia. Então, apesar da gente ter um grande número de neurocirurgiões no Brasil, 2.800, quase 3.000, desse total, só 200 e poucos são mulheres, né? Uhum. Então, eu acho que é bacana a gente conversar com as pessoas que estão interessadas nessa especialidade, porque são raras, Uhum. e também porque tem algo pertinente na nossa trajetória, que é além da gente ter escolhido neurocirurgia, que é uma carreira com uma curva de aprendizado mais longa, as habilidades exigem muito mais dedicação em relação a questões de anatomia, que são mais complexas, porque o acesso
ao crânio e tudo isso é mais complicado dependendo da localização, então tem uma curva de aprendizado longa, mas também pelo fato da gente ter conseguido ter oportunidade de estudar fora do Brasil. E que é raro também na medicina a gente conseguir exercer uma especialidade ou a nossa profissão, já que é uma carreira que tem uma instituição que regula a nossa atividade, então tudo isso coloca, pelo menos como crença na cabeça das pessoas, que elas não poderiam fazer. Então eu acho que a gente poderia falar sim, elas podem, e o detalhe da gente... O detalhe, mas não menos importante, que nós somos mulheres negras fazendo neurocirurgia no Brasil, que é um país onde as pessoas da nossa cor não costumam estar em lugares de destaque, num centro cirúrgico ou em um congresso, etc. Ainda nós somos muito poucas. Sim. Então, este é mais um trabalho para a gente incentivar as pessoas, encorajar as pessoas, mas também dar valor para essa especialidade que é tão mal amada, né, na graduação. Com certeza. Eu queria que você falasse. Eu sei que a gente tem a nossa pauta que você me mandou previamente, mas eu queria só, antes da gente começar a nossa pauta, fazer uma pergunta para você em relação a você. Eu sei que você vai me perguntar também em relação ao estudo fora do Brasil, mas eu queria saber como é que foi isso seu, como foi essa oportunidade que você teve de fazer a sua residência fora, fazer a sua formação em Paris, como é que foi que isso surgiu dentro de você e como foi que o seu caminho para você chegar a esse objetivo? Se você olhasse para mim, uma menina sorocabana, pobre, fala, não, querida, você não vai para estudar em Paris. Mas, como é que foi? Eu fiquei super contrariada quando eu passei no vestibular da PUC São Paulo. Porque era em Sorocaba, porque eu era de Sorocaba e eu queria sair de casa. Mas a vantagem foi que eu fiquei em casa com os meus pais e também a PUC ainda tem um convênio, uma parceria com a Universidade Católica de Lille, no norte da França, que a gente tem tinha a possibilidade de fazer parte do nosso internato na França pelo convênio com a universidade. Eles nos davam o alojamento, a alimentação e a gente pagava a passagem e ficava lá uns meses do internato. Quando eu descobri isso, era quase na véspera de viajar, acho que faltavam 8, 9 meses para a partida. E eu resolvi me candidatar sem falar uma palavra de francês. Aí... tinham só 6 vagas, eu corri, achei uma professora ruandesa poderosíssima que tinha se mudado para Sorocaba, mas ela era um general, e falava assim, olha, tá aqui a pilha de material, você engole. E aí eu consegui passar na prova, porque era uma prova de proficiência que a gente tinha que passar, e consegui fazer esse estágio lá em Lille. Lá, me deparando com um sistema de saúde tão universal, e tão bem organizado, e tão cheio de recurso para a gente trabalhar, eu falei, nossa, eu vou voltar para cá depois. Aí eu voltei para o Brasil, fiz a residência de neurocirurgia o primeiro ano, e no final do primeiro ano eu fui para um congresso franco-brasileiro que tinha um professor muito conhecido de Paris, o Fabrice Parker, que é responsável de um departamento importante na França de medula espinhal, sobretudo de tumores. Então, ele recebia da Europa toda porque ele se especializou nisso. E aí, eu fui perguntar a ele se tinha possibilidade de fazer residência lá, ele disse que sim. Então, todas as vezes que eu estava de férias da residência no Brasil, eu passava 15 dias lá. Então, eu fiz isso durante 3 anos, e aí o 5º ano, na minha época, porque eu sou do século passado... A residência eram 4 anos e o 5º era opcional. Você então, fazia residência onde aqui em São Paulo? Aqui em Campinas. Ou aqui no Brasil? Eu fiz na PUC em Campinas. Aí, no 5º ano, eu fiz opcional lá e acabou virando um mestrado, porque o mestrado na França é bem mais curto que no Brasil. Foi 1 ano só.
E por incrível que pareça, por que que eu consegui esse mestrado? Porque nenhum francês quer fazer neurocirurgia e muito menos mestrado em neurocirurgia, né? Então acaba sobrando vaga. Uhum. E eles têm um esquema bacana porque você tem o que eles chamam nas universidades de fazer função de residente. Hum. E quando O você que que é faz a isso? função de residente, você tem o diploma daquele Uhum. período que você fez, você faz as provas também, você entra na escala de plantão como se fosse um francês, você cuida dos pacientes como se você Uhum. fosse um médico francês, só que você não pode exercer a medicina na França, perdão, fora de um hospital universitário. Uhum. Né? Então, com isso, eu Uhum. não precisei validar 1.000 diplomas. Eu só validei meu diploma na Europa depois, quando eu fiz a Uhum. segunda residência, que foi de endovascular, porque daí eu fiquei contratada, e para eu poder ser Uhum. contratada, eu precisava validar meu diploma e me inscrever no CRM. Quando você faz a Uhum. função de residente sem ser francês, você não precisa estar inscrito no CRM, que é algo inaceitável para a gente aqui. É, Então foi esse percurso. E depois, muito como legal. a França foi pioneira na área de endovascular, eu resolvi ficar mais 2 anos para fazer endovascular no serviço do Jacques Morret, que era uma referência, é ainda uma referência em endovascular, um serviço muito grande. E depois Uhum. ele me convidou para continuar trabalhando com ele, onde eu fiquei mais quase 3 anos. Então, Uhum. é algo impensável, porque quando eu fui falar com o Jacques Morret, por exemplo, eu gostaria de estudar aqui, ele me disse, quanto tempo você precisa para aprender endovascular? Eu falei assim, o tempo que o senhor achar necessário, porque eu não sei nada. Ele falou, então você precisa ficar 2 anos. Então era previsto que eu Uhum. ficasse um só, mas no final eu fiquei muito tempo, quase 7. Mas foi isso, Uhum. foi uma coisa enganchando na outra e tudo muito Uhum. inesperado, sem grandes Uhum. pretensões, foi acontecendo. E você, como é que foi? Como é que você foi parar em Harvard? Aí foi também um pouco do que você comentou, né, na sua fala. A primeira coisa, assim, lembro que na nossa aqui, você me perguntou no nosso roteirinho, que uma dica, né, que Uhum. as pessoas, os estudantes que estão aqui assistindo a gente, uma dica preciosa para ter a oportunidade de estudar fora. A primeira delas é essa questão da língua, né? Que você Claro. comentou que você destinou um objetivo para o que você queria e para chegar àquele determinado objetivo você tinha que cumprir certas etapas, né? Então, com certeza, a língua é uma coisa essencial, o domínio no idioma do país onde Claro. você pretende estudar. Então, para mim, eu aprendi a falar inglês desde cedo, eu tive oportunidade, minha família é, tinha recursos para auxiliar, né, na minha formação. Meus pais, eles vêm de uma origem muito humilde, mas eles sempre priorizaram a educação, tanto para mim quanto para o meu irmão. Então, nós tivemos oportunidade de estudar língua estrangeira, eu tive a oportunidade de aprender música também como uma coisa Que legal. extracurricular. Eu estudei em colégio particular, então isso foi realmente uma prioridade na minha família. E o inglês esteve na minha vida desde muito cedo. Eu lembro que meu primeiro contato com a língua inglesa foi na minha alfabetização, na escolinha que eu estudava, já tinha esse cuidado de oferecer algumas aulas em inglês. E aí, quando eu estava pequena, acho que na minha adolescência, acho que com 10, 11 anos, meu pai me matriculou num curso de inglês, que na época era o CCA, não sei nem se existe mais, Acho mas que eu era sim, uma das, acho que sim. Estudei lá também. eu era uma das a mais novinhas assim da minha turma. Eu acho que esse contato com a língua é imprescindível para que você tenha a, se você quer estudar fora do Brasil, você precisa realmente ter um domínio do idioma. Então, as outras coisas que foram importantes também durante a minha graduação foram contato com um projeto de pesquisa, né, durante esse Uhum. período, que isso, de certa forma, te aproxima
dos professores, né? E esse foi o meu caso, não só o projeto de pesquisa, como uma liga acadêmica. Eu tive a Uhum. oportunidade de ser uma das fundadoras da Liga Acadêmica de Neurologia da minha faculdade, que foi a Universidade Federal da Bahia. E, por sorte, a gente teve como patrono, né, professor patrono da nossa liga, o professor Jamari Oliveira, que Uhum. ele foi também nosso professor de neuroanatomia no primeiro ano, e ele é uma pessoa fantástica, fantástica. Ele é maravilhoso. Ele é especialista em neurovascular, né? Ele é neurologista clínico, Uhum. mas ele fez uma parte da formação dele em Harvard. E ele fez, inclusive, o doutorado, pós-doutorado, e atualmente eu tive a honra de participar, agora nesse período da quarentena, da apresentação dele como a defesa de professor titular da UFBA. Ah, que E aí eu lindo! participei, e ele agora ele é professor titular da neurologia, e foi através do contato, né, que a gente sempre teve com ele durante a faculdade, que nós tivemos essa abertura de portas lá no Uhum. Massachusetts General Hospital. Então eu fui para lá no período do internato, eu fiz através dessa parceria, né, que nós fizemos através do professor Jamari, e lá nós ficamos no departamento de neurologia, dentro do hospital mesmo, que eu fiz o internato. Foram Ah, ao todo 6 semanas que eu fiquei lá, e acompanhando os alunos da graduação. Então a gente tinha as mesmas tarefas dos alunos da graduação. Então a gente passava visita nos pacientes, via os pacientes que estavam internados. Lógico que nos Estados Unidos eles têm uma preocupação muito grande em relação ao cuidado entre o médico e o paciente. Então, tem claro. um monte de seguro, um monte de coisa, porque existe uma preocupação muito grande em relação ao processo, né? Nos Estados Unidos, infelizmente, tem essa fama de que os pacientes, eles têm esse hábito de processar os médicos. Então, é, eu não tocava diretamente nos pacientes, mas a gente acompanhava todo o processo de anamnese, exame físico, Uhum. junto com os alunos e junto com os professores. E aí a gente participava de todos os rounds, aquelas sessões de anatomia Intermináveis. patológica. Né, foi uma experiência fantástica, Incrível. foi maravilhoso. E além dessa experiência que eu tive, durante o internato também, eu sempre fui aquela aluna que gostava de estar ali, de participar de tudo. Então, eu fiz parte também durante a minha graduação da Federação Internacional de Estudantes de Medicina, que era como se fosse um intercâmbio, como esse que você comentou, em que o hospital ele fornecia para a gente a moradia, a alimentação, e a gente só pagava, no caso, a passagem, né? E aí eu tive a oportunidade de ficar 3 meses na Espanha. Aí também, antes de eu ir, eu me preparei, né? Eu fiz curso de espanhol, estudei bastante para chegar lá já com domínio na língua. E eu fiz o internato que no caso seria cirurgia, né? Aqui no Brasil, meu Tá. internato de cirurgia, lá eu acabei fazendo neurocirurgia. E foi Uhum. maravilhoso. Lá na Porque Espanha, eles são é, ótimos, não é? eles são muito receptivos, o sistema de saúde é muito parecido com esse que você comentou na França. E eles, assim, as pessoas não querem fazer neurocirurgia lá, assim como Uhum. lá na França, justamente porque existe uma certa hierarquia, né, no quesito de remuneração. Então, a neurocirurgia, queira ou não queira, é uma especialidade que tem uma formação muito longa, né? Eram 5 anos lá também de residência médica, e é muito difícil. A gente sabe que o dia a dia como neurocirurgião, a gente tem ligação para atender de madrugada, são cirurgias complexas, Claro. são cirurgias de grande porte. Então, para eles, para a remuneração ser parecida, por exemplo, com um clínico que tem muito menos carga horária e uma responsabilidade que é grande também, obviamente, mas que não é o tipo de cuidado de um paciente cirúrgico, né, como nós Claro. temos, né?
de ficar atendendo ligação de madrugada. Então, eles prezam muito por isso lá na Espanha. E realmente eu achei parecida essa sensação que você teve lá em Paris, que as pessoas não queriam fazer neurocirurgia. Ao contrário, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, todo mundo quer fazer neurocirurgia, é uma das é, É especialidades mais verdade. concorridas na residência. É Mas a gente verdade, é sabe que tem muito verdade. a Na ver França, não. é, tem muito a ver com a questão da mentalidade que a gente tem de remuneração, de Uhum. ser o chefe de equipe, de ser o neurocirurgião, que chega assim, que é a figura pomposa, né? É. Que a gente imagina. Mas, então, em resumo, assim, quais foram os meus passos, né, durante a graduação para ter essa experiência fora do Brasil? Um, domínio na língua. Dois, contato com projetos de pesquisa. E três, foi participar da Federação Internacional dos Estudantes de Medicina, que me propiciou Uhum. essa oportunidade também de fazer um outro estágio fora. Na residência também eu tive a oportunidade de ficar 4 meses na UCLA, onde eu fiz o meu Uhum. fellow em cirurgia minimamente invasiva de base de crânio, e também o contato foi através de um professor daqui da USP, que era meu amigo e fez essa ponte com um professor de lá da UCLA, e a gente trocou e-mail e deu certo. Essa é a importância também, eventualmente, você De estar numa contato. Uhum. instituição, contato e estar numa instituição que preze Importante. pela Uhum. ciência, né, e que tenha esses vínculos, né, estabelecidos. Acho que é Na França isso. eu consegui fazer mudar de serviço, fazer outra residência, porque tinha referência do primeiro serviço. Eu não tive essa ponte vinda do Brasil para eu ir para lá, a Uhum. não ser a graduação, o internato, mas depois as pessoas se falam e avaliam, sem sombra de dúvida, e esse networking foi Sim. importante para eu conseguir mudar de Uhum. serviço e conseguir ficar tanto tempo também ajudou, porque eu já tinha trabalhado num outro serviço que, apesar Uhum. de ser uma subespecialidade diferente da onde eu estava indo, mas as pessoas se conhecem porque na França Uhum. hoje são 250 neurocirurgiões só É muito ativos. pouco, né? Muito E eles pouco. Então todo destinam as subespecialidades, isso é muito organizadinho, né, Carol? e eles se conhecem todos, porque eles são poucos, Uhum. né? Uhum. E neuroradiologista intervencionista são menos ainda, porque quem é neuroradiologista? Porque na França é só radiologista que pode fazer neuroradio intervencionista. Eu fui a primeira a não Ah, é? ser Olha radiologista, só, que legal. Foi incrível isso, porque depois de eu ter Uhum. validado um monte de coisa para eu conseguir ser contratada, diploma, tive que pedir carta para autorização do Ministério da Saúde, um monte de papel. Ah, é. Aí eu chego no CRM de lá, era a última coisa que eu precisava para ser contratada e meu salário ia dobrar. Então eu chego do CRM feliz com toda a pilha de documentos. A secretária do CRM diz assim: Não, minha senhora, mas veja bem, o seu diploma é de neurocirurgião, você não é radiologista. Aqui na França não Ah, existe neuroradiologista intervencionista com formação em neurocirurgia. Eu falei, olha, ai, faz o meu seguinte, a Deus. senhora pode pedir para o presidente e dizer a ele que eu vou ser a primeira, porque eu não posso perder essa oportunidade. Que Que legal! cara de pau, acho que hoje eu não faria É. isso, sabe? Eu falei, moça, eu não posso perder meu emprego, pelo amor de Deus, eu vou ser a primeira. No final demorou a resposta, mas ele deixou, sabe? Ai, que bênção. Mas tinha essa particularidade, né, deles. E os neuroradiologistas na França não gostam de fazer a endovascular, porque exatamente é um pós-operatório neurocirúrgico. Uhum. E quem fez É, radiologia tinha a possibilidade de fazer telemedicina, de trabalhar é, no privado alguns dias da semana. Eles não queriam ficar presos na UTI fazendo pós-operatório com complicações de pacientes com graves, né? certeza. Então, eu tinha também essa possibilidade, porque eles são poucos, a seguir esse Uhum. caminho. Uhum. E o que é que motivou você voltar? Não sei. Porque Fez uma pergunta assim, de supetão. eu pedi demissão, É. Tava com saudade do Brasil. o meu chefe ficou bem chateado. Eu pedi É. demissão, ele ficou bem chateado mesmo.
porque ele é uma pessoa muito querida, eu fui muito bem tratada na equipe, eu fui sempre muito bem acolhida, tanto quanto eu era estudante, e quando me tornei membro da equipe. Ele confiava bastante no meu trabalho, então foi difícil essa separação. Tanto para mim quanto para ele, né? Porque eu chorava muito, ele falava, mas como? Mas como? Bom, mas era uma coisa muito... Foi uma decisão muito interna, porque eu estava empregada lá, meu marido é de lá, então foi todo um transtorno vir para cá. Mas 1 ano e meio depois, meu pai morreu. Então eu acho que aquela inquietude minha, eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais ficar aqui, eu quero voltar para o Brasil, talvez tenha sido algo tão intuitivo que eu não sei te explicar, não foi um motivo profissional. Né? Foi um motivo muito íntimo e pessoal. Mas o ano passado ele me chamou para voltar e tinha uma vaga para eu voltar. Mas já não é mais o que eu gostaria de fazer, porque como é um serviço de referência e faz bastante AVC, são plantões muito pesados, a escala de plantão é pesadíssima, e agora eu tenho criança pequena, então tudo isso ia ficar mais difícil. Aqui eu trabalho com uma equipe que eu ganho bem menos, mas eu posso escolher por não fazer plantão, entende? Isso quando tem uma família já fica mais fácil decidir por não. Na França ficaria tudo mais difícil, tendo uma criança pequena agora, né? Se fosse num outro momento, talvez eu pensaria 2 vezes, falar, não, vou voltar para Paris, por que não? Mas agora eu não quis. E aí, o que você tem mais para perguntar? O que a gente poderia falar, será, sobre... Não, as áreas, né? Eu acho que tem algumas áreas da neurocirurgia que a gente trata de doenças do sistema nervoso, então da coluna, as doenças degenerativas de coluna. A gente não, né? Neurocirurgiões, porque eu não faço nunca mais fiz cirurgia de coluna na vida. A gente trata de doenças da medula, a gente trata de AVC, a gente trata de epilepsia, de hidrocefalias. E cada uma dessas áreas anatômicas se tornaram áreas de subespecialidade, né? Pessoas que se especializaram em trauma, em UTI neurológica, pessoas que se especializaram em base do crânio, que fazem cirurgias complexas como você faz, pessoas que são mais voltadas para cirurgias mini-invasivas de coluna. Então, talvez o pessoal hoje tenha que entender que mesmo fazendo 5 anos de residência em neurocirurgia, é uma residência de acesso direto, onde o primeiro ano a gente faz neurologia, depois fica fazendo a neurocirurgia, mas mesmo assim, depois a gente tende a escolher uma subespecialidade, como foi o seu caso de mini-invasiva e o meu de endovascular, né? Ou seja, não termina nos 5 anos que quando a gente começa. Eu acho que esse é uma informação importante para quem vai escolher, para não imaginar que com 5 anos está muito pronto. É uma curva de aprendizado longa e a gente precisa desse tempo mesmo para amadurecer os gestos finos e domínio de microcirurgia, etc. Eu acho que isso é importante a gente relembrar. E uma coisa que eu queria que a gente falasse, talvez, como é que a gente vê a neurocirurgia, né, no futuro? A gente está vendo hoje uma pandemia que tem múltiplas manifestações neurológicas, inclusive AVC em pacientes jovens, que é chocante. A gente tem uma questão de vulnerabilidade social no Brasil, associada a doenças crônicas. Eu tenho estudado bastante isso, e até comecei a estudar isso porque eu comecei a ter dificuldade, logo que eu voltei para o Brasil, em tratar pessoas com AVC no SUS. Então eu conseguia tratar no hospital privado, mas eu tinha dificuldade em fazer o tratamento endovascular no SUS, porque o material não era disponível na época, era 2009, 2010. E por isso eu fui estudar lei de patentes, a questão da propriedade intelectual, do direito internacional, dos direitos humanos, o direito à saúde, que é conhecido como saúde global, que é um pouco o meu olhar, um pouco mais da saúde coletiva para as questões de neuro.
né? Então, Uhum. ao mesmo tempo que eu vejo que a gente tem uma especialidade que depende de grandes centros, de equipes multidisciplinares, de centros complexos, de tecnologia de ponta, a gente tem um deserto Sim. da neurocirurgia saindo das capitais, porque está tudo concentrado nas capitais e, sobretudo, no Uhum. Sudeste, né? Então a gente tem esse Sim. vazio no interior, porque tem esse vazio de médicos, mas também de infraestrutura. No Norte eu fiz Uhum. estágio durante a faculdade também na Amazônia e é um lugar onde tem uma vaga, menos de uma vaga de médico para 1.000 habitantes, então tem essa lacuna, É. imagina na neurocirurgia, né? Uhum. Então, a minha questão é como é que a gente vai olhar para a neurocirurgia do futuro, ao mesmo tempo que nós estamos vendo o avanço da telemedicina. Não sei Uhum. se você conhece o Vitor Mendes Pereira, que é um grande amigo meu maranhense, que hoje trabalha em Toronto, mas estudou comigo na França. E o Vitor, Uhum. em novembro, ele fez a primeira cirurgia robótica à distância de um aneurisma cerebral. Que legal. Então, essa é a tendência, É, né? é. E É, como é que a quando gente lida você. com a desigualdade Uhum. ao mesmo tempo? Então, o que a gente poderia propor É. para os jovens, né? Ideias de Uhum. como solucionar a questão da desigualdade do acesso. Essa Uhum. crise da pandemia vai acentuar essas lacunas de acesso à saúde, né? Sim. E, é um pensamento que eu tenho em relação a juntar tecnologia, telemedicina, robótica, mas como é que a gente lida Uhum. com a lacuna e com os desertos? É, eu acho que isso vai, eu acho que a nossa sociedade, né, brasileira de neurocirurgia vai ter que se preocupar cada vez mais com esse Isso, processo de interiorização, né, de formação de centros de neurocirurgia. Porque realmente as vagas elas estão distribuídas nas capitais e principalmente aqui em São Paulo e na região sudeste. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha prova de residência de neurocirurgia, na Bahia não tinha nenhuma vaga quando eu fui fazer a minha primeira prova. Eu não passei, né, no meu primeiro, uhum, na minha primeira prova de residência, eu passei na segunda. É, e foi nessa segunda que surgiu a primeira vaga de neurocirurgia na Bahia, né? Que ah, é um estado super populoso, que é um dos grandes centros, um dos, ele e Recife, né? São centros de referência do Nordeste em relação à saúde. Então, realmente, eu acho que é preciso primeiro a sociedade identificar esses isso. polos, né? De onde há essa lacuna, principalmente no sentido de interiorização. Eu acho que vai ser primordial para o governo também o incentivo de construção de centros com maior tecnologia, né? Porque a gente sabe que neurocirurgia ela realmente depende de um centro que tenha uma tecnologia onde seja disponível pelo menos uma tomografia de crânio. É necessário também para cirurgias mais complexas um craniótomo, é necessário um microscópio, né? Para cirurgias de base de crânio também é necessário endoscópio. Então, é uma série de materiais de pesados, né, que são necessários para Uhum, construir esses centros de referência. Então, isso, de qualquer forma, precisa de um incentivo financeiro que vai vir do claro. governo federal, não tem para onde correr. Mas eu acho que o que a gente tem vivido atualmente, principalmente no sentido de desenvolvimento de tecnologia, de telemedicina e de ensino à distância, eu acho que isso é uma grande conquista que a gente está almejando assim já uma curva exponencial, né? Porque a gente Claro. estava muito devagar, não era aprovado de jeito nenhum a telemedicina, e é aquele negócio que você, até para você mandar o WhatsApp para o paciente, no início isso era visto com maus olhos, né, pelo CFM, e aos poucos essas coisas foram sendo desenvolvidas, mas agora, durante a pandemia, eu acho que esse Claro. desenvolvimento foi totalmente exponencial, né? E então, a possibilidade de ensino à distância, que é o que boa parte dos estudantes de medicina estão vivendo nesse momento, né? Eu acho que isso vai cada vez mais ser desenvolvido para propiciar que ensino, principalmente dessas técnicas mais complexa, né, para os centros em que não há disponibilidade dessas subespecializações, se você tem a possibilidade de um ensino à distância, eu acho que isso
vai se desenvolver e isso vai ser primordial para quebrar essas fronteiras, né, que você mencionou. Claro, Eu também claro. acho que o futuro é a robótica, eu acho que o médico, o estudante de medicina atualmente, ele vai ter que estudar a programação de dados, eu acho que a inteligência artificial também é uma coisa que está crescendo muito e é o Muito. futuro também da medicina, assim como a cirurgia robótica. E uma outra coisa que também é de extrema importância, que eu acho que também é o X da questão para nós médicos, é o desenvolvimento dessa habilidade de comunicação, né? Então a gente tem vivido um período em que a gente está fazendo live todo dia e queira ou não queira, isso você está adquirindo uma outra habilidade que o médico nem sempre teve, né? Claro. Geralmente nosso desenvolvimento era muito mais no sentido de ser professor, de dar aula, mas nunca se pensou na possibilidade e o alcance que você teria com as redes sociais, né? Então, o YouTube, o Instagram, TikTok, são tudo ferramentas que quem hoje em dia não aprende a desenvolver, realmente está muito limitado no sentido de não só de difusão de conhecimento, mas como de divulgação da sua própria imagem, né, da sua própria pessoa. E Claro. queira ou não queira, isso é uma forma de você conquistar seus pacientes e mostrar o seu trabalho. Né? Então, acho que isso aí é primordial para os estudantes de medicina aí, que estão assistindo a gente e que Claro. querem Eu ser profissionais acho, do futuro, é isso. eu acho que você tem toda a razão. O que eu tinha na França, por exemplo, eu fui para a França em 2004, né? Mas lá já tinham como se fosse uma central do SAMU que a gente tem aqui, de central de vagas para cada cidade. A gente tinha a referência de telemedicina a cada 24 horas era um serviço que estava de plantão para responder às dúvidas de todos os colegas de pronto-socorro de qualquer lugar, né, para aquela Uhum. região. Então, por exemplo, em Paris eram 7 serviços de neurocirurgia, cada dia da semana a gente estava de plantão, tanto na Uhum. telemedicina como na urgência. E aquele dia a gente Uhum. respondia todas as dúvidas, todas as emergências. Os pacientes vinham de helicóptero, de ambulância, do que fosse, mas tinha essa central de neuro também. Para que os Isso é pacientes, por fantástico. exemplo, você tem centros de referência, porque tudo é governo, tudo é mantido Uhum. pelo governo, então os hospitais são, em geral, universitários, os que têm neuro. Então é uma coisa que a gente poderia conversar com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, por exemplo. Uhum. Quem é referência de medula no Brasil? Quem é Uhum. referência para as cidades, a Sheila Uhum. Martins, que é neurologista da PUC do Rio Grande do Sul, junto com o pessoal da USP de Ribeirão, com Michel Fruditi, já criaram a rede Uhum. Brasil AVC, né? Mas para as Uhum. outras áreas da neuro poderia ter Uhum. isso. Tirando a Com urgência que a certeza. gente precisa fazer correndo, Uhum. e tem tempo, né, para poder salvar o paciente, mas os casos eletivos poderia, olha, ter um tumor, não sei, no Uhum. Mato Grosso, mas a Uhum. referência tem vaga Uhum. em tal lugar e É. colocar o generalista, o médico da família ou essas centrais regionais em contato com os centros de excelência para dar uma resposta. Porque eu Uhum. lembro que aqui a gente tinha uma lista de espera de meses para paciente com Uhum. tumores, né? É. Então o Uhum. prognóstico, a resposta nunca mais ia ser a mesma no SUS, entende? E a gente tem que, Uhum. talvez, é um grande defeito a gente dividir, olhar para os pacientes como se fosse aquela patologia. Eu acho que, Uhum. primeiro, os nossos alunos e futuros especialistas têm que olhar para o paciente como um todo, olhar para as suas dores, olhar para Uhum. o cuidado que tem que ter com ele e tentar resolver isso de uma maneira mais ágil, porque isso muda o destino das pessoas. Se você opera um paciente Uhum. num determinado momento, ele volta à vida, ele deixa Uhum. de de ter um custo familiar e até para a previdência Uhum. e um preço pessoal de privação, de limitação de movimentos, tudo, que é importante. Então, a gente precisaria ter Uhum. esses centros de reabilitação reforçados, precisaria ter esses Uhum. centros de especialistas mais disponíveis, para não ser Uhum. só os hospitais universitários de USP, Unicamp, Uhum. Ribeirão,
que respondem e que aí tem uma lista infinita e aí todo mundo fica esperando durante muito tempo. Eu gostaria que Com houvesse certeza. essa reorganização para tentar agilizar Uhum, a vida das pessoas, uhum, além dessa formação à distância, que eu acho que tem o seu lugar, esses workshops que têm o seu lugar, com robótica, uhum, com treinamento à distância. Por exemplo, eu estava lendo um número da Global Neurosurgery dizendo que faltam 22 mil neurocirurgiões no mundo. Então, nossa. apesar do Brasil, Japão, Estados Unidos terem muitos, mas faltam 22 mil no mundo. Então, imagina que o continente africano só tem 800 neurocirurgiões. A gente tem 650 por ano novos. Então, Uhum. é preciso que haja essa conversa Redistribuição, que né? o Uhum, ensino à distância vai trazer, né? Esse treinamento para uhum, todos, de todos os lugares, e também para dar uma resposta para a população, que a gente vê uma resposta ainda muito, uma lacuna muito grande entre aquilo que a gente pode oferecer no sistema privado e aquilo que a gente consegue oferecer no sistema público, né? Existe uhum. É um gap muito grande, né? um abandono ainda de Uhum, acesso e de tecnologias que fazem muita diferença na nossa prática no SUS. Então, isso é um pouco, desmotiva um pouco os residentes uhum, que se uhum. formam nos hospitais públicos sem tantos recursos, porque parece que eles não estão preparados. Eles, aqui em Campinas, por exemplo, eles diziam para mim: parece que a gente nunca está pronto, porque quando eu vou Uhum, passar visita no hospital privado não é a mesma coisa, não é o mesmo recurso. Então, uhum. imagino isso para outros lugares do Brasil, né? Acho que É. você levantou bem, acho que essa telemedicina e essa educação em saúde, que venha de Uhum, diferentes formas pelas redes sociais, mas essa educação e empoderamento está sendo muito usado, mas essa educação em saúde para as pessoas também é importante, porque na França, por exemplo, os pacientes chegavam e diziam assim: olha, você vai colocar um stent no meu aneurisma, mas é um stent de células fechadas ou de células abertas? Né? uhum. Qual é o Eu também componente percebi desse isso nos Estados stent? Unidos. É. Entende? Ele é muito Eles flexível, ele é pouco procuravam, flexível. eles E procuravam aqui, o neurocirurgião com base nos artigos científicos que eles publicavam. Eles iam no isso. PubMed, via se o médico tinha publicação na patologia dele, e era assim que ele buscava o médico, né? Então a gente precisa educar os nossos daqui para que cheguem nesse ponto. Por exemplo, na França tem um ranking que é publicado todo ano em taxa de complicação e de sucesso cirúrgico para cada Uhum, especialidade. E uhum. então os pacientes procuravam, né? Se eu tiver um aneurisma, onde que eu tenho que me cuidar? Se eu tiver um tumor, onde que eu tenho que me É. cuidar com a melhor Aqui, performance? Eu se acho que o você for num futuro. congresso, se você for num congresso que você vê de neurocirurgião mentindo, dá, Nossa, a gente sabe dizendo na que prática que opera a estão base de mentindo. crânio, que não tem complicação, né? Então, Isso. aqui acho que ainda temos muitos estigmas que a gente precisa, muitos egos, na verdade, né? Que a gente precisa baixar Isso. para conseguir fazer algo desse tipo. Eu acho que é O que bacana mais? essa escala de qualidade, né? E de É, performance. E depois, é, para a gente encerrar, o que, acho que o que a gente poderia falar, acho que tem algumas pessoas perguntando sobre a dificuldade em uhum, ser sim, mulher e ser uhum, neurocirurgiã. Como é uhum. que. Eu acho que isso a gente falou um pouco no começo. E o que você acha que poderia melhorar no curso de medicina, na formação acadêmica? Olha, eu acho O o que você acha que número um. faltou na sua, ou que você acha que É, faltou para os alunos que você orientou na tua residência, porque você tem alunos de graduação que você orienta quando é residente, o que que você uhum. pensa? Ó, eu acho que, principalmente na minha graduação, o que eu senti falta, principalmente no ciclo básico, foi uma conexão do que a gente aprendia na teoria e do que era uma vivência prática. Por exemplo, a gente tinha disciplinas que eram um fardo, como bioquímica, Uhum. biofísica, mas que, na verdade, não são disciplinas que têm a sua importância, que têm a sua conexão com o ciclo mais avançado, né, de internato. Se, por exemplo, quando o meu professor de biofísica, se ele falasse que a radiação ionizante, ela serve para isso e isso, que existe a tomografia, que ela funciona de tal jeito, tal, 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 mas não, era uma coisa, ele começava a falar
numa linguagem que era totalmente inacessível, uma coisa totalmente desvinculada da prática. Eu acho que isso era uma coisa que poderia ser muito mais interessante, pelo menos na minha faculdade, nesse ciclo básico. E uma outra coisa que eu acho que tem muitas faculdades aqui no Brasil que já estão desenvolvendo esse método, que era a medicina baseada em problemas, né? Eu acho isso Sim, super interessante. Eu gosto muito desse método de ensino. Então, desde o ciclo básico, ele envolve, né, a história do paciente, o exame físico, né, e ao longo dos anos isso vai sendo complementado com a patologia, né, com todas as outras disciplinas, né, que estão envolvidas no cuidado do paciente. Mas eu acho que esse, para mim, sempre que eu vou dar alguma aula, eu sempre começo falando alguma coisa de um caso clínico. Eu acho que isso desperta muito interesse e claro. volta o seu raciocínio para o que é importante, que é o diagnóstico, né? Que é a história do paciente, todo o histórico, né, de vida e os determinantes, né, no seu processo de saúde e doença. Eu acho que isso, se a gente não estiver preparado durante a nossa graduação para entender todo esse processo de saúde e doença, eu acho que não tem especialista que seja um bom especialista. Eu até comentei na minha outra live sobre isso, que a gente, antes de ser neurocirurgião, a gente tem que ser um excelente médico, um excelente clínico Claro. geral, entender o problema do paciente. Se você não souber, se você souber operar, você é um bom neurocirurgião, mas se você souber contraindicar uma cirurgia, você é É melhor melhor ainda, ainda. Uhum, né? Então eu acho que claro. é mais ou menos isso assim que eu senti falta, pelo menos na minha graduação. Ah. E você, como Ah, professora, o que que você acha que é possível mudar, né, no ensino da uhum. graduação para que a gente tenha êxito, né, na formação de bons O clínicos primeiro gerais? ponto, eu acho que você mencionou super bem, que é esse olhar holístico para o paciente, holístico no sentido global, de considerar a sua saúde física, os determinantes sociais, de saber onde ele trabalha, como é que está o estresse Uhum, dele, a qualidade do sono, o estilo de vida, alimentação, etc. uhum, Que isso vai fazer diferença até no uhum. pós-operatório, no teu Sim, resultado, né? Ainda com mais certeza. nos casos complexos que a gente acaba lidando, a maioria dos pacientes tem fatores de risco e outros problemas associados, né? Uhum, Também acho isso extremamente importante, essa slow medicine, esse tempo de escuta que você falou, de uhum, entender o processo de saúde e doença. A PUC em São Paulo fez essa transição para o ensino baseado em problema. Eu peguei essa uhum, transição, houve uma resistência no início, mas a performance dos alunos continua boa, média boa. uhum, Então, não houve prejuízo do conhecimento, mas eu acho que amarra tudo, né? A barra uhum, bioquímica com farmacologia, com efeito colateral do medicamento, e tudo isso fica muito mais lógico, muito mais é, fácil de digerir, dá muito mais uhum, sentido para aquilo que você está aprendendo, sem sombra de dúvida, esse contato logo cedo com o paciente. Eu acho que faltou, apesar de eu ter feito iniciação científica na faculdade, eu acho que falta muito esse critério de ciência, de pesquisa na formação, na graduação, com ter mais certeza. incentivo. Uhum, E outra coisa que eu acho importante que falta além da pesquisa, além desse olhar para o paciente como um todo, levar em conta suas questões todas, uhum. eu acho que falta mas é uma crítica que eu vou fazer ao currículo médico em geral, tá? Não é Tá. especificamente para PUC ou para qualquer lugar, mas Uhum, uhum, quando eu fui estudar saúde global, que é saúde e relações internacionais, pela questão de propriedade intelectual, porque na época a gente não tinha o alteplase para tratar AVC no Brasil, e tudo isso me levou uhum, para esse lugar da saúde global, que é muito interessante. O que eu penso que uhum, a gente deveria ter algumas lacunas no currículo, onde o aluno pudesse escolher matérias optativas de outros cursos. uhum, Por exemplo, uhum, aulas de economia da saúde com o pessoal da economia, uhum, aulas de sociologia ou antropologia médica com o pessoal da uhum, sociologia, aulas uhum, de direitos humanos,
A gente tem Uhum. violação de direitos humanos no Brasil feitas por Uhum. médicos. E a gente Uhum. não aprendeu direitos humanos. Você está violando Uhum. o direito das pessoas, população Uhum. LGBT, as Uhum. mulheres, a violência obstétrica com as mulheres, né? A maior Uhum. mortalidade materna das mulheres negras do Brasil, e a gente tem Uhum. médicos cometendo essas Uhum. faltas. Eu não estou os Perfeito. culpando, mas eu acho que precisa ter Uhum. uma educação de saber, olha, você está violando direitos Uhum. humanos, isso é Sim. crime. Né? Uhum. Com Você vai certeza. virar um gestor hospitalar ou vai fazer a Uhum. gestão da tua clínica, você precisa ter um mínimo de formação financeira, porque depois a tua clínica vai Exatamente. falir e você não sabe o Uhum. que fazer. Então, essa Uhum. parte de conhecimento de outras áreas, essa Uhum. interdisciplinaridade, essa conversa com Uhum. as outras áreas, eu acho que os alunos, ao longo do curso, deveriam ter a possibilidade de fazer essas escolhas e de ter Com essa certeza. conversa, que eu descobri na Uhum. saúde global, mas que eu nunca tinha Uhum. ouvido falar antes. Eu acho que faltou Uhum. muito isso. Uhum. Quando eu fiquei nos Estados Unidos, lá na Harvard, eu senti muito isso, exatamente o que você está falando, porque eu via os estudantes da medicina que tinham Uhum. um olhar completamente diferente do que a gente tem. Tipo, tinha um dos alunos, né, que estava rodando junto comigo, que ele tinha feito administração antes, né, como Ah, aquele pré-med, e assim, também numa instituição super acho que foi em Stanford, uma coisa assim, em um lugar muito foda. E depois ele quis fazer medicina em Harvard justamente para ser gestor da área da saúde e tal, tal, tal. Eles tinham uma visão, tinha uma outra menina que tinha feito MIT antes e que estava estudando medicina para entender mais dessa coisa de cirurgia robótica e de não sei o quê. Então, são claro. pessoas que têm uma visão que aqui na nossa graduação a gente nunca teve nenhum incentivo, pelo menos eu nunca tive um incentivo para ter essa visão ampliada, além do que a gente Claro. vê de ser médico, de estar no centro cirúrgico ou de atender paciente no consultório. Mas existem tantas outras coisas dentro da medicina, né, que a gente tem a oportunidade de lidar, essa coisa de gestão, de administração hospitalar, de administração do próprio Claro. consultório. Isso é uma coisa que é tão básica que com Lidar certeza com deveria estar. funcionários, a parte Lidar de com funcionário, contabilidade, a parte legal, a gente não sabe nada disso, desde um exatamente. pequeno consultório até coisas muito grandes, como a questão Uhum, das relações internacionais e da saúde, uhum, como que participa de negociações complexas, como é que você cuida da tua exato. funcionária, como é que você Uhum, dá férias, como é que você manda embora, como é que você pois é, contrata, tudo isso a gente não é, tem a menor noção. não O tem. que o E a contador gente te não sabe contar, também você nem ganhar faz. dinheiro. É, nem ganhar dinheiro a gente sabe, Só né? Que a perde. gente acha que o dinheiro vai vir de plantão e não sei o que. Muitas vezes tem muitas outras coisas que podem ser oportunidades de você ter um melhor ganho financeiro e a gente não aprende realmente isso durante a nossa graduação. Eu acho que a gente Claro. já está terminando o nosso tempo. Tá terminando, que pena. Eu só queria fazer um pequeno comentário, que eu acho que Pode alguém fazer. perguntou Uhum. sobre como é que a gente ser mulher na neurocirurgia e negra na neurocirurgia, algo do tipo. É o seguinte, a gente chega e fala quem é, né? E com o tempo as pessoas vão saber que você é uma exceção à regra. Tomara que essa exceção vire regra um dia, que as Uhum. meninas negras no Brasil possam ser quem elas nasceram para ser, ser Uhum. o que elas gostariam de ser, o que elas desejam Uhum. ser, independente de ser neurocirurgião ou não. Por Uhum. enquanto, infelizmente, só sou eu e as babás dos amigos das minhas filhas que têm essa cara, mas a gente precisa lutar contra isso também, né? Com certeza. Uma coisa que eu sempre gosto de falar também quando eu falo, dou alguma aula, alguma live, é se você tem um desejo, um sonho de ser alguma coisa, não ligue para o ruído, né? Para o que está Isso. dizendo do que o tempo todo, você é exceção, você esquece o que Esquece e está do vai. seu lado, e mira no seu objetivo, se o seu objetivo é esse, você esquece o que está lá e corre atrás do que você deseja. Não importa se Isso. você está numa profissão que é de maioria masculina, a gente sabe muito bem o que é realmente a realidade e que são poucas as pessoas negras na nossa especialidade, mas se era o que a gente queria, se era o que a gente desejava, se era o nosso sonho, o nosso projeto de vida, não importa, né? Isso, o Uhum. resto, importa o que a gente gostaria de construir, de fazer.
né? Claro, que a gente sente como propósito, porque algumas Uhum, pessoas falam, ah, porque vocês são privilegiadas. Imagina, a minha tia era da limpeza da universidade, a minha avó foi empregada doméstica, então não tinha esse conforto material. É claro que a gente uhum, sofre preconceito, discriminação, mas eu acho que as pessoas não podem definir quem você é. Você não é uhum, só isso, e você é mais do que isso, porque você pode mudar a vida das pessoas, você pode ter um olhar para a dor do outro, e quando a gente começa a olhar para a uhum, dor do outro, quando a gente escolheu ser médico, e porque a gente tem compaixão, a gente para de olhar para a nossa própria dor e uhum, continua fazendo, mesmo com os obstáculos. Então, acho que essa mensagem que a gente poderia deixar do uhum, foco, da disciplina e de fazer, uhum. procurar redes que possam te apoiar quando você tem dificuldades, Exato. porque Uhum, foi assim que a gente conseguiu, através de redes de outras pessoas. A gente não consegue ter uma uhum, formação de excelência sozinho, a gente não consegue pensar coisas novas sozinho, a gente não consegue trabalhar sem equipe. Eu acho que é essa mensagem de solidariedade, de compartilhar trabalho uhum, e sucessos e dores também. uhum. A gente ainda tem 4 minutos, Carol. Então Eu acho fala que você, que tem. linda! Não, eu vou fazer uma pergunta que você tinha me feito, que é uma vivência nossa também, que eu acho que é uma curiosidade de muita, que temos muitas meninas, né, assistindo aqui a Uhum. nossa live, maioria com certeza feminina aí, é a questão da maternidade, né? Uh, É, é, Você foi mãe após os 40 anos, eu de certa forma, eu tive meus filhos com 35 anos, mas queira ou não queira, é uma maternidade postergada. A gente tem que aprender a conciliar a vida doméstica, né, com a vida profissional. Como é esse equilíbrio aí para você, Carol? Ai, falhou. Carol, sua você tá me internet morreu. ouvindo? Agora eu tô. Sim, tô, a minha internet tá ruim. Você quer contar como foi para você? Começa você, depois eu conto. 2 minutinhos. Tá. Eu vou contar 1 minuto. Foi Tá. difícil a decisão, porque quando eu escolhi neurocirurgia, eu jamais pensava que eu queria me casar ou que quisesse ter filhos. Eu não sou uma mulherzinha que sonhou com isso, tá? Não sou nada, não Uhum. tenho nada contra, mas eu era avessa a isso. Depois eu mudei de ideia, depois dos 30 e poucos anos. Mas eu tive alguns abortos antes de ter a minha filha, porque eu usava raio-x na endovascular e eu Uhum. tive uma gestação que foi bem. Não fiz tratamento para tê-la, mas eu tive abortos muito graves, inclusive um antes dela nascer, com 5 meses de gestação, porque eu era exposta Uhum. ao raio e tinha idade avançada, porque eu tive minha filha com 40 Uhum. anos, né? Uhum. Então é uma escolha difícil. Eu também tive que Uhum. parar de fazer plantões porque ela nasceu e ela tinha alguns probleminhas de saúde que passaram. Então eu tive que abrir mão do Uhum. da minha carreira, Sim. que foi construída durante Uhum. muitos anos, para poder cuidar da minha família. Isso eu consegui fazer com 40 anos, quando eu aprendi o desapego. Que eu não sou Uhum. só aquilo que eu faço, mas eu precisei de Exato. psicanálise para entender isso. Ai, no meu caso, sempre foi um desejo Uhum. e queira ou não queira, eu consegui um companheiro maravilhoso que está ali do meu lado, olhando a live também, Ah, manda e um que a abraço para gente, ele. tá bom, vou mandar, e que a gente tinha esse desejo e eu acho que veio na hora que a gente queria, a gente Uhum. planejou. A surpresa maior foi espontâneo, esses gêmeos que vieram, não foi também Lindos, tratamento, foi porque Deus falou: Ó, Diana, você não aguenta essa tem cruz, tempo. então, então toma logo isso daí antes que você desista. Mas a minha gestação também foi muito tranquila, eles nasceram muito bem, com bom peso, e hoje em dia realmente a gente tem que dosar muito as coisas. Eu sinto que você aqui me perguntou se eu sinto culpa por ficar longe deles, e na verdade eu não tenho, porque eu participo muito desse processo Uhum. deles desde o nascimento, então eu não tive muita separação deles durante, justamente porque eu acabei parando um pouco a minha questão profissional, né? Eu E, também parei bastante para ficar com ela. Isso é e importante, eu tive. acho que é da é, qualidade, né?
Com certeza. 30 segundos restantes, Carol. Gostaria de agradecer Te muito a sua agradeço, presença. Acho linda. que esse bate-papo foi sensacional. Com certeza a gente precisa se conhecer pessoalmente, além das redes Sim, sociais. Meninas e meninos que estão vendo a live, sigam a Carol. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma inspiração para todos. E até a imagina. próxima. Obrigada, querida. Você que é linda de tudo, de coração, verdadeira, poderosa